Oi, pessoal, aqui é o professor Kleber Aires. Na aula de hoje a gente vai... Não, pera, antes de falar da aula de hoje, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Bem, antes de falar um pouquinho sobre o que a gente vai estudar hoje, né, eu quero encarecidamente pedir para vocês, né, para entrar na minha página, assistir as videoaulas, alguns eu já disponibilizei aqui aberto, outros ainda estão enviando os links para os alunos, entendeu? Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem e tudo mais, tá certinho? Beleza, então vamos lá, para não perder tempo, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre composição química complexa dos seres vivos. Nós vamos falar sobre esses importantes compostos, que são os chamados ácidos nucleicos, que estão presentes, né, basicamente em todos os seres vivos, ok? Mas qual é a função deles, né? Para que eles servem? Por que é importante estudá-los? Por uma série de situações. Primeiro, que eles são responsáveis por ter a informação genética. Quando um ser vivo passa para outro, eles é que são responsáveis, né, por armazenar a informação que vai desencadear todo o desenvolvimento daquele indivíduo. E segundo, né, que ao mesmo tempo eles, né, são responsáveis também pela síntese, pela construção, pela informação que resultará na construção de tais características. Beleza? Vamos lá. Vou puxar aqui que hoje está pesado esse computador, meu Deus do céu. Né? Então, vamos lá. Primeiro passo. O que são os ácidos nucleicos? São, né, compostos que estão presentes em todos os seres vivos, responsáveis pelo armazenamento e transmissão das informações genéticas e a tradução dessas informações na forma de síntese proteica. Beleza? Estruturalmente falando, são moléculas muito longas e complexas, né? Estão entre macromoléculas e, inclusive, assim, apesar de serem, né, muito pequenas, a gente consegue, por exemplo, num experimento relativamente simples, extrair esses nucleotídeos, né, essas estruturas, né, de forma que elas fiquem emaranhadas e a gente consiga observar não a estrutura molecular em si, mas aonde eles ficam armazenados de uma forma que sejam visíveis, né? Um experimento de extração de DNA que a gente pode realizar com frutas, legumes e etc. Não é complicado e dá para fazer em casa. Bem, então vamos lá. Deixa eu puxar para cá. Antes de tudo, quem são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos de relativa importância são o DNA e o RNA. Aqui do lado a gente tem o DNA com a sua dupla fita e o RNA uma fita simples, né? Os nomes, a gente utiliza a sigla em inglês, mas é ácido desoxirribonucleico para DNA ou ácido ribonucleico para RNA. Vou tirar de novo minha carinha aqui da frente. E, gente, tá pesado aqui, meu Deus do céu. Bem, então, mas por que eles são chamados assim? Por ter caráter ácido, né? Desde a década de 40 para cá, o estudo dos ácidos nucleicos foi intensificado, principalmente após determinadas descobertas que ligou, né, o fato de nossas características serem desenvolvidas ter ligação, né, ter uma ligação direta com a questão dos ácidos nucleicos. E aí foi descoberta a questão da herança genética e ligou diretamente com essa descoberta. Aí na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A questão da hereditariedade, que é uma característica importantíssima dos seres vivos, tem na sua base, né, a questão dos ácidos nucleicos. Então vamos lá. Mas o ácido nucleico ele é constituído pelo quê? Né? Ele é formado, né, pelos chamados nucleotídeos. A estrutura do nucleotídeo é basicamente formada por um carboidrato, um glicídio, que é do grupo das pentoses. Ó, pentoses, pent, né, que tem 5 carbonos. Aí você ainda possui um ácido fosfórico e bases nitrogenadas. Nós temos 5 tipos de bases, que nós vamos ver daqui a pouco, para poder discutir. Essa é o conjunto dessas 3 estruturas, o carboidrato, que é a pentose, o grupo fosfórico, né, e a base nitrogenada, o conjunto desses 3, a gente forma o que a gente chama de nucleotídeo. Então, aqui a gente tem a estrutura do nucleotídeo, né? Aqui o grupo fosfórico, né, que é um ácido fosfórico, por isso que tem caráter ácido. A desoxirribose, que é, no caso, a pentose, né, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, né? E a base nitrogenada, que podem ser 5 tipos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre elas. Beleza? Então, né,
abrindo as ligações assim, a gente tem um grupo fosfato ali, né, mostrando as ligações deles, a desoxirribose, que a gente identifica devido à falta de um oxigênio que liga aqui nesse hidrogênio, aqui deveria, se aqui tivesse um OH, seria uma ribose, então dex significa que retirou um oxigênio, né, subentende dessa forma, por isso que fica desoxirribose. Enquanto na base nitrogenada, que podem ser de 5 tipos, a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Aqui eu já falei, o ácido desoxirribonucleico é conhecido como DNA e o ácido ribonucleico como RNA. Essas substâncias apresentam, respectivamente, desoxirribose e ribose em suas moléculas. É o que vai diferenciá-las. Então, peraí, professor. Então, a principal diferença delas é essa parte que seria o açúcar? Sim, é a ribose e desoxirribose. Mas, além disso, tem outras diferençazinhas. Por exemplo, em relação às bases nitrogenadas, cada uma possui 4. Mas tem uma que só tem no DNA e tem uma que só tem no RNA. Depois a gente vai ver isso, né? Em comum, elas possuem 3 iguais, 3 bases nitrogenadas iguais, que é a adenina, a citosina e a guanina. A timina é exclusiva do DNA, nós só vamos encontrar essa base nitrogenada em moléculas, né, de DNA. E enquanto isso, a uracila é a base nitrogenada que só ocorre no RNA. Então, entenderam que são 3 que vão possuir, que vão estar tanto presentes na molécula DNA e 3 que vão estar presentes no RNA. Uma é exclusiva do DNA, que é a timina, e uma que é exclusiva do RNA, que é a uracila. Beleza? Aqui a gente tem. Elas são classificadas entre purinas e pirimidinas, desculpe, né? As purinas é a adenina e a guanina, e as pirimidinas é a citosina, a timina para o DNA e a uracila para RNA. Aqui a gente tem também mostrando a estrutura delas, né? A adenina, que ocorre nas duas, a guanina, que ocorre nas duas, tanto DNA ou RNA, e a citosina, que ocorre nas duas. E a timina, que está presente apenas no DNA, e a uracila apenas no RNA. Bem, mas é importante a gente compreender o seguinte. Por que o DNA ele é fundamental? Gente, o DNA é onde estão todas as informações necessárias para o desenvolvimento, para a síntese, para a biossíntese de um indivíduo. A partir do momento que ocorre a fecundação, né, e forma-se ali a primeira célula, falando nos animais no sentido geral, a gente tem a formação da célula ovo, né, ou zigoto. Ali eu tenho foram juntados ali, basicamente, um conjunto de material genético que eu recebi do indivíduo paterno e um conjunto de material genético que eu recebi do indivíduo materno. A junção dos dois cria o material genético daquele indivíduo. E o material genético, principalmente na forma, né, de DNA, ele é responsável por trazer a informação do que foram os pais desse indivíduo, né? E aí fica como? Né? Eles vêm na forma de quê? Vêm na forma de cromossomos. Cromossomos, ele nada mais é do que emaranhados de genes de DNA. E o que é um gene? O gene nada mais é do que uma sequência de bases nitrogenadas. Então, a sequência de bases nitrogenadas até aquele determinado é um gene. Mas como é que eu sei que até aquele determinado ponto é um gene? Porque aquele conjunto de bases nitrogenadas que constituem um determinado gene é responsável por sintetizar um tipo específico de proteína. Então, é assim que eu sei que aquilo é um gene. E são essas proteínas que serão sintetizadas a partir da informação contida no DNA que serão responsáveis por construir a matéria viva. Entendeu? Elas participarão da construção do indivíduo vivo. Então, por exemplo, a proteína específica do meu couro cabeludo, que vai fazer com que o meu cabelo tenha uma determinada textura, veio a partir de uma informação que está contida no meu DNA, que ele vai passar adiante até a construção, a síntese proteica, que vai permitir que meu cabelo cresça daquela forma, porque veio a partir de uma informação que está no meu DNA. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o ácido desoxirribonucleico. Né? É importante aqui, ao lado, colocou a imagem de um bacteriófago, que é um vírus. Né? Para muitos não consideram como ser vivo, né? Por ele não possuir metabolismo próprio, por ele só conseguir manifestar a vida dentro de uma célula que é a hospedeira dele, no caso ele é um parasita intracelular obrigatório. Mas, apesar de tudo, os vírus possuem material genético, possuem ácidos nucleicos, que pode ser tanto DNA quanto RNA. Os seres vivos, eles possuem, né, os dois.
Inclusive tem funções distintas. O vírus não precisa disso tudo porque ele, como ele não tem metabolismo próprio, ele só precisa carregar a informação genética basicamente dele, que é suficiente para que ele possa fazer, como é que eu posso colocar, o processo de parasitar a célula, né, e de sintetizar suas proteínas próprias, né, proteínas que só ele vai ter. Então não precisa de muito material genético, é um fragmento de DNA ou um fragmento de RNA. Mas vamos lá. Ácido desoxirribonucleico, ou DNA, é um composto orgânico cujas moléculas contêm suas instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento de todos os seres vivos, como eu já havia colocado. Está presente no núcleo das células, né, eucarióticas. Nas mitocôndrias e cloroplastos são organelas que possuem DNA próprio, né? Existe toda uma teoria por que essas organelas possuem. Tem uma teoria chamada endossimbiose, que explica por que essas estruturas teriam, né, DNA próprio. E no citossol, né, no citoplasma, na parte líquida do citoplasma, das células procarióticas, porque as células procarióticas não têm núcleo. Então, eu posso dizer de forma simplificada que nos dois tipos de células, o DNA estará contido ou no núcleo das células eucarióticas ou no citoplasma das células procarióticas. Deixa eu tirar aqui. Bem, os segmentos de DNA que contêm informação genética são denominados de genes, como eu falei para vocês. Uma sequência de bases nitrogenadas, né? E ali eu tenho uma sequência que forma um gene. Aquele gene é responsável pela informação para a síntese de uma determinada proteína. Então, o gene que é responsável, por exemplo, por desencadear uma determinada doença. Então, a informação que vai fazer com que o meu corpo, né, de alguma forma, sintetize a proteína que vai desencadear uma determinada doença genética, está naquele gene. Que é uma sequência de ácidos nucleicos que formam um gene. Aqui a informação contida naquele gene será suficiente para desencadear aquela doença. Bem, cortando. Bora. Então, DNA, simplificando, ácido desoxirribonucleico, a sua estrutura molecular é formada por uma fita dupla, ou dupla fita, que é uma dupla hélice. Elas não ficam apenas assim, elas se enroscam de uma forma que viram uma espiral, né? E as fitas, elas são unidas por pontes de hidrogênio, né? Porque são duas fitas, elas se unem como? Existe ligação que fica entre elas. Essas pontes de hidrogênio ocorrem entre as seguintes bases nitrogenadas: adenina e timina, citosina e guanina, entendeu? Aqui uma ligação, como se fosse uma ligação dupla, né? Duas pontes, aqui 3 pontes. Buenas, puxar para cá. Então, oxe, meu rosto sumiu. Gente, o computador está maluco. Então, só relembrando, né? Quando a gente pega um cromossomo, que é um conjunto de genes DNA, né? Um emaranhado de genes de DNA, a gente pega um pequeno trecho, né, da molécula DNA, e aí naquele trecho, né, eu posso ter vários genes, um gene só. Então aqui ele retirou um trecho da molécula onde eu tenho um gene 1 e um gene 2, né, onde estão, né, ligados entre eles a partir, né, das bases nitrogenadas. E cada gene desse é responsável, né, pela síntese de uma proteína, né, um polipeptídeo funcional, uma proteína, ou até mesmo uma molécula de RNA. Então aqui está mostrando, né, mostrando ali aqui embaixo, grandão aqui é o cromossomo. Aí eu estiquei o cromossomo, né, mostrando a sequência DNA. Aí eu separei, né, a fita. E aí eu posso ver aqui entre as duas fitas esses elos, esses tracinhos vermelhos, azuis, amarelos aqui são as bases nitrogenadas ligadas entre si. Elas vão ligar de qualquer forma? Não, gente. Existe um padrão. E o padrão, né, ele tem que obedecer esse padrão, porque é isso que permite que a molécula possa repassar sua informação. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, falando um pouco mais sobre a estrutura, é uma dupla hélice, onde cada hélice é uma cadeia de nucleotídeos, mantidos juntos por ligação de fosfodiéster, né? As duas fitas se ligam a partir das bases nitrogenadas, que se ligam a partir de pontes de hidrogênio. Né? Mas aí existem outras forças, né? interações hidrofóbicas, força de van der Waals, né? Que permite o empilhamento de bases. Então aqui eu tenho um exemplo,
né? Deixa eu puxar aqui para o meio. Nossa, tá travando hoje, nunca aconteceu isso. Mas vamos lá. Eu tenho aqui a ligação entre, aqui eu tenho como se fosse uma fita de DNA, aqui outra fita. E no ponto onde tem aqui o A, o G, o T, o A, esse ponto aqui é onde está a base nitrogenada. Automaticamente uma fita vai se ligar a outra que tenha a combinação necessária. Então, sempre o A vai se ligar a T, ou o T vai se ligar a A, o G vai se ligar a C, ou o C vai se ligar a G, e assim por diante. Entendeu? É a sequência que eu vou observar aqui, né? É a sequência que eu vou observar aqui até um determinado ponto que determina o que é um gene. Então, as bases nitrogenadas, elas saem do lado da fita como se fosse um braço e agarram o outro braço da base nitrogenada da outra fita, formando assim vínculos, como se fosse assim. Aqui eu tenho uma fita, aqui outra fita, e esses pontinhos aqui seriam, né, aqui no caso meus indicadores, seriam as bases nitrogenadas. Elas vão e se ligam, entendeu? Então, ao longo de toda a fita, as bases nitrogenadas vão se unir seguindo um determinado padrão. E aí tem uma brincadeira que a gente até faz, né, usando o nome de dois cantores bem conhecidos da música popular brasileira. Né? Infelizmente, Agnaldo Timóteo nos deixou, né, devido ao Covid, é uma grande perda. Mas a gente usa para memorizar quais são as bases nitrogenadas que se ligam. Então a gente tem a Agnaldo Timóteo, porque é A e T, as suas iniciais, que é adenina e timina, e Gal Costa, G e C, que seria guanina e citosina. Né? Então a gente tem Agnaldo Timóteo, Timóteo Agnaldo, que pode ser AT ou TA, e Gal Costa ou Costa Gal, que pode ser GC ou CG. Beleza? É uma boa dica, ótimo para ajudar a memorizar. Então a gente tem uma sequência. Bem, quando existem momentos em que a fita DNA ela pode se duplicar. E para ela se duplicar, ela só vai se ligar, né, a um trecho que tenha a sequência das suas bases nitrogenadas. Então é importante a gente saber o que complementa a outra. Às vezes você não precisa conhecer as bases nitrogenadas das duas fitas. Sabendo que está em uma, obrigatoriamente você sabe onde está o que tem na outra. Por exemplo, vamos seguir aqui pelo final. Ó. Sempre A vai se ligar a T, A vai se ligar a T, G vai se ligar a C, A a T e T a A e C a G. Mas aí tem esses outros. Quem é que vai se ligar nos outros? Aí a gente tem ali o A se ligando a T, o T se ligando a A, o A a T, né? Seguindo aquela lógica, Agnaldo, Timóteo, Timóteo, Agnaldo, Gal Costa, Costa Gal. Né? Olha, sempre vão completando. Né? GC, GC, GC. Pronto. Vou puxar para cá. Sempre com a adenina se ligando à timina, através de 2 pontos de hidrogênio, e guanina se ligando à citosina por 3 pontos de hidrogênio. Beleza? Bem, mas aí vem, quem são os responsáveis por essa descoberta? Né? Foram diversas descobertas que permitiram o que a gente sabe hoje sobre a estrutura dos ácidos nucleicos. Mas a descoberta principal deve ser esses dois caras, né? Watson, James Watson e Francis Crick, em 1953. Inclusive, eles ganharam o prêmio Nobel, né, de Fisiologia e Medicina em 62. E eles foram responsáveis por descobrir a fórmula, o formato, né, da molécula DNA, que se tratava de uma dupla hélice se ligando a partir de bases nitrogenadas. Né? Bases nitrogenadas ligadas por pontes de hidrogênio. Então esses caras são fundamentais. Lembrando que ali tem a tradução, ácido desoxibonucleico seria a sigla para a gente ADN, mas porém a gente utiliza a sigla em inglês, né? DNA, Desoxyribonucleic Acid, né? Que seria a sigla em inglês. Bem, a gente pode imaginar a importância que é a descoberta desses dois caras. Né? Foi fundamental para o entendimento, né, da molécula DNA, e a partir dessa descoberta todas as outras, no que se refere tanto à estrutura do RNA também, quanto aos processos que ocorrem desde a duplicação do DNA até a síntese proteica. Então vamos lá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né, o RNA, que apesar de só ter uma única fita, ele não é menos importante. Porque assim, na prática, o DNA contém informação, mas quem vai ajudar na construção das proteínas, né, é o RNA. Inclusive, ele tem mais tipos, né?
nós temos 3 tipos principais de RNA. Então vamos lá. O RNA ele atua como uma espécie de cópia de trabalho, né, criada a partir do molde DNA. É como se o DNA fosse um manual completo do ser vivo. Ali estão todas as informações necessárias para criar aquele ser vivo. Porém, naquele exato momento, né, eu preciso sintetizar uma proteína que vai ajudar a desencadear uma característica no ser vivo. Então, o RNA ele vai lá e copia essa informação e vai passar para os ribossomos sintetizarem essa proteína. É sim, de uma forma muito simples assim. Então, o RNA nada mais é do que uma cópia, né, do que ele é apenas uma fita ele é uma cópia de uma sequência de bases nitrogenadas do DNA, que é a informação original. Mas não é só isso, a gente pode simplificar só dessa forma, né? Então, ele é o responsável pela síntese de proteína das células, é um polímero de nucleotídeos e as moléculas são formadas por RNA possuem dimensões muito inferiores às formadas por DNA. A ação em que ocorre a síntese de uma molécula de RNA, peraí, deixa eu voltar. Opa. Ah, gente, desculpa, é porque esse, né, tá muito doido hoje, né? As funções estão bem. Bem, a molécula responsável por isso, pela informação, é o DNA, enquanto a molécula responsável por passar isso aos ribossomos para a síntese proteica é o RNA. Então, a síntese de uma molécula de RNA a partir de um molde de DNA, quando a gente cria uma fita síntese de RNA, a gente chama isso de transcrição. É como se a pessoa pegasse o manual, que é o DNA, e copiasse apenas uma página. Aquela página é o RNA. Esse processo é chamado de transcrição. O RNA ele é constituído, né, falando um pouco sobre a estrutura, ele é constituído por uma ribose, né, que é uma pentose, um açúcar de 5 carbonos, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que são 4, né, aquelas 3 principais, mais a uracila. Então, ele é muito semelhante ao DNA. A diferença principal é ter a ribose e ter a uracila, né, como uma das suas bases nitrogenadas. Então, vamos lá. De novo está sumindo. Mas hoje está caprichado, viu? Então, os ribonucleotídeos, ou seja, os nucleotídeos do RNA, contêm as seguintes bases: adenina, guanina e citosina, que também estão presentes no DNA, mais a uracila no lugar da timina, ok? Então, de uma forma bem simples, o que acontece, né, é que o DNA tem a informação, ele se replica. Durante esse processo ocorre a transcrição, né, na forma de RNA, que é passando a informação para o RNA. O RNA traduz essa informação para os ribossomos, né, e aí o ribossomo vai fazer o quê? Sintetizar a proteína, que é o que vai realmente constituir a formação, a biossíntese, o que for necessário a partir dessas proteínas que serão construídas. Beleza? Nós temos 4 tipos, são mais do que 3 tipos, mas os 3 principais são esses, né? Nós temos o RNA-M, que é chamado de RNA mensageiro, né? Que é responsável pela transferência de informação. Nós temos o RNA-R, o RNA ribossomo, que é um dos responsáveis juntamente com o ribossomo, né, por fazer a síntese proteica. E é o RNA transportador, que ele é responsável por trazer, né, os aminoácidos, ele é responsável pelo transporte de aminoácidos, que serão matéria-prima para a síntese proteica. Aqui a gente tem, deixa eu colocar meu rosto aqui, é porque eu estou com muita dificuldade de mover aqui meu rosto. Então, simplificando, a gente tem o DNA, que pode fazer o processo de duplicação, ele vai transcrever a informação para o RNA vai traduzir essa informação na forma de proteínas. Então, aqui em cima a gente tem o processo de replicação. No processo de replicação é passada a informação, transcreve-se na forma de, né, do RNA, o RNA fitinha azul aqui, né? E a informação contida no RNA, ao passar pelo ribossomo, ele passa a informação para o ribossomo necessária para ele construir a proteína. Então, o processo começa desde o DNA, que é a informação genética armazenada que nós recebemos dos nossos antepassados,
até a síntese proteica, que será responsável pela biossíntese, pela construção da matéria viva no indivíduo. Ok? Então, por hoje, a gente encerra aqui. Opa, né? Fechou ali, né? Antes da hora. Vamos lá. Então, gente, tchau, tchau. Foi um prazer e a nossa aula fica por hoje. Certo?